Se você tem dificuldade em crescer o seu glúteo, fica nesse vídeo até o final que eu vou te dar todas as orientações necessárias para você construir um treino perfeito, extremamente eficiente e completo para todo o seu glúteo, tá? E, obviamente, eu vou mostrar para você diversas máquinas específicas que são muito boas para execução e melhora dessa região tão buscada pelas mulheres. Vem comigo! Para que a gente possa iniciar a nossa montagem de treino de glúteo, eu normalmente divido esses movimentos, esses grupamentos de exercícios, como grupamentos de agachamento, grupamentos de dobradiça, grupamentos de impulso e grupamentos de abdução. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns melhores exercícios que eu utilizo, algumas das máquinas que eu mais utilizo dentro das minhas prescrições e que eu tenho certeza que são muito eficientes para esse objetivo. Começando aqui pelo hack. O hack é um movimento que tem uma característica de padrão de agachamento, ou seja, a gente vai trabalhar bastante essa região, tanto anterior da coxa como muito do glúteo máximo, tá? Então é um movimento que precisa estar dentro do seu treino. A execução dele é muito simples, tá? Principalmente aqui nessa máquina da Total Health, que ela tem uma quantidade de acolchoamento muito boa, ela tem uma angulação perfeita para que o seu joelho não doa e ela também tem as travas de segurança, onde você consegue fazer esse movimento sem dores e sem preocupação. Você pode conseguir chegar até a falha máxima total aqui, sem se preocupar em se machucar ou qualquer coisa do tipo, tá? A execução é muito simples, ela parece muito com a do agachamento, tá? Os seus pés precisam estar posicionados de uma forma na qual fique confortável para o seu joelho e quadril, pode ser um pouco mais fechado, um pouco mais aberto, mas a orientação principal é nunca deixar o seu joelho entrar durante o movimento, sempre aponte ele para fora, tá? E basicamente o movimento vai sair assim. Tendo uma máquina com bastante conforto como essa e bastante qualidade, você vai conseguir trabalhar a sua musculatura de uma forma muito mais eficiente, confia em mim. Agora eu vou mostrar para vocês os movimentos com padrões de impulso. Aqui a gente tem a elevação pélvica. Ela foi vítima de várias polêmicas, mas hoje já tem diversos estudos que demonstram que sim, ela é extremamente eficiente para o glúteo, inclusive tão eficiente quanto o agachamento livre, que é um dos movimentos mais importantes da musculação. Para isso, você precisa saber corretamente como executar esse movimento para que você possa progredir suas cargas, para que você possa ter a evolução que você deseja, tá bom? Então vem comigo que eu vou te mostrar agora todos os detalhes mínimos para você nunca mais errar nesse movimento aqui. Uma das coisas mais interessantes aqui nessa máquina é esse carrinho móvel, porque isso faz com que você se adeque um pouco melhor à máquina. Tem máquinas que são melhores para pessoas pequenas, melhores para pessoas maiores, essa aqui consegue adequar a sua altura sem muitos problemas, tá bom? Então vamos lá, execução correta da elevação pélvica. O que é que vocês precisam fazer? A primeira coisa que tem que prestar atenção é na distância dos pés, tá certo? Então os seus joelhos têm que estar num posicionamento um pouco mais específico do que simplesmente chegar na máquina e só sentar. Então você precisa posicionar os seus pés basicamente aqui no meio da plataforma, porque se você colocar ele muito para frente, quando você subir, o seu joelho não vai formar um ângulo de 90 graus, tá? E isso vai fazer com que você tenha um maior estímulo da região posterior da coxa. Quando você coloca os pés mais para trás, ainda assim o seu joelho não vai ter um ângulo de 90 graus e você vai colocar uma grande tensão para o quadríceps também. Quando você coloca o pé no meio do caminho e sobe o quadril com o joelho a 90 graus, você vai ter uma distribuição de força melhor e vai conseguir utilizar o glúteo como o melhor músculo para poder tracionar esse movimento, tá certo? Outro detalhe extremamente importante, os joelhos precisam estar para fora, ou seja, fora da linha dos ombros, para que você mantenha essa angulação e direcione esse estímulo mais para as fibras do glúteo, tá certo? Então, joelhos para fora, pé no meio da plataforma, para que você consiga manter os joelhos posicionados corretamente e ter o máximo de resultado possível. Então vamos lá fazer a execução para vocês verem como que funciona. Pés centralizados, joelhos afastados, retira a máquina da trava, desce o máximo possível, não tem problema dos joelhos virem para trás e sobe até o quadril alinhar com a cabeça, certo? É só repetir esse movimento dessa maneira, sem deixar com que os joelhos entrem, fazer esse movimento assim. Então mantenha sempre ele aqui para fora e vá tracionando com o glúteo. E agora eu vou mostrar para vocês os movimentos com padrão de dobradiça, mas não esquece, curte esse vídeo, comenta algum outro assunto que você queira que eu explique para você e compartilhe ele com alguém que está precisando, tá? Já segue a gente aqui no canal, que tem muito conhecimento gratuito para você. Esses movimentos aqui de dobradiça, pessoal, eles tendem a trabalhar bastante a região do posterior e do glúteo, tá certo? Então, a gente trabalhou quadríceps e glúteo máximo lá naquele primeiro movimento, com padrão de agachamento. O segundo movimento com padrão de pulso é um movimento um pouco mais isolado para glúteo, e aqui a gente vai ter um movimento muito bom para glúteo e posteriores, tá certo? Qual que é o padrão aqui de movimento para vocês entenderem? Eu acho que todo mundo sabe muito bem como executar o stiff, então seria basicamente todas essas variações de levantamento, Porque a dobradiça está dizendo o quê? Está dizendo que o meu quadril vai fazer esse movimento de dobradiça, tá certo?
tanto com a flexão do joelho, como por exemplo nos levantamentos terra, como sem a flexão do joelho, como por exemplo no stiff, tá certo? Todos esses são movimentos extremamente eficientes para o glúteo e eu vou te ensinar algumas técnicas bem importantes para você sentir mais o seu glúteo nesses movimentos e não a sua lombar, que é o maior problema que a gente encontra por aqui, certo? Então vamos lá. Primeiramente, o maior segredo para que você não sinta a sua lombar durante a execução do stiff, levantamento terra, etc., é trazer a barra o mais próximo possível da sua canela. Eu sei que às vezes pode machucar um pouco, mas aí quando você for fazer movimentos assim, venha para academia com um meião ou então com uma legging que possa proteger, certo? Então jogue o quadril lá para trás, vá trazendo a barra bem colada, bem rente à sua perna. Quanto mais rente ela estiver, menos a sua lombar vai trabalhar, mais o seu glúteo vai trabalhar, tá certo? Então esse movimento tanto na descida, desce raspando a perna, na subida, desce raspando a perna também. Essa daqui, pessoal, é uma das minhas queridinhas, tá? Não tem sequer um único treino das minhas clientes na Nation que essa máquina não esteja incluída nele. Eu vou explicar para você o porquê. Falei para vocês exercícios com padrões de agachamento, falei para vocês exercícios com padrão de dobradiça, falei para vocês exercícios com padrão de impulso. Agora a gente vai falar sobre os padrões de agachamento para poder contemplar toda a musculatura do glúteo. O glúteo não é só o glúteo máximo, tá? Tem glúteo médio também envolvido. E você precisa fazer esse movimento de abdução, tanto pela estética quanto pela saúde do seu joelho, tá certo? E como que essa máquina funciona e por que ela é tão especial? Eu vou te explicar exatamente agora. Perceba que, primeiramente, ela tem um cinto aqui para poder lhe fixar bem no movimento, vai te gerar bem mais estabilidade, mais segurança e confiança para você conseguir progredir mais as suas cargas. E aqui você vai regular a máquina para que ela feche completa. O primeiro ponto dessa máquina é que a amplitude dela é gigantesca, então seus joelhos até encostam aqui. E é um pouco difícil da gente achar máquinas de abdução que consigam fazer essa amplitude, tá? Um outro ponto importante, essa máquina, ela não é apenas uma abdução, né? Ou seja, você faz esse movimento empurrando para fora com os joelhos, mas também tem que pisar forte para baixo, né? Fazendo um movimento também de extensão de quadril. Isso deixa esse exercício extremamente completo e, ó, as minhas alunas, quando saíam dessa máquina, elas saíam desesperadas. Eu sempre falei que era drama. Eu falei, não, vocês estão brincando com a minha cara, não é possível, só pode ser exagero. Quando eu testei ela pela primeira vez, eu entendi o porquê que todo mundo sai daqui com o glúteo fritando, tá? Então, mais uma vez, para vocês entenderem bem o movimento. Se estabilize bem na máquina, faça força tanto com o joelho e quanto com os pés, para que o movimento possa ser completo e você tenha uma eficiência de hipertrofia no seu glúteo, tá certo? Então vamos lá. O movimento fica basicamente assim, desce completo e sobe até o joelho quase encostar. Lembrando que essa máquina oferece uma grande amplitude para você, tá certo? Então, desce completo, sobe até encostar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. Não esquece de seguir o canal, curtir esse vídeo, compartilhar ele com alguém que esteja precisando entender um pouco mais sobre treino de glúteo, comentar aqui qual assunto você quer que eu explique para vocês, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.